Saravá. Nessa orientação, vamos trazer algumas verdades a respeito do passado, presente e futuro. O porquê deve-se estar atento, de ter cuidado para com as questões do passado, presente ou futuro. Esse é um assunto bastante controverso, muito falado, mas pouco explicado. E claro, isso envolve diretamente a experiência humana em cima da Terra, porque a orientação trata-se diretamente sobre isso. E sobre as questões roda de Sansara. Encarnações, reencarnações. Muito, então, tem se falado a respeito de questões de encarnação ou reencarnação. Não só com o advento do kardecismo, ou espiritismo, mas sim muitos, até milênios atrás, sobre essa questão de se ter a vida após a morte, após o desencarne. Já partindo lá do Extremo Oriente, como filosofias e religiões. Muito bem, mas do que se trata efetivamente? Efetivamente, se trata da seguinte coisa. Muitas pessoas se preocupam após o desencarne. Quando eles morrem, quando eles desencarnam, o que acontece? Para onde ele vai? Para onde as pessoas vão após o desencarne? Tem muito consolidado, principalmente aqui nessa nação, a seguinte coisa, de que a pessoa morre, desencarna, ele vai para ou umbrais ou cidades astrais superiores. De qualquer forma, estamos falando de planos astrais como um todo. Só que a coisa não fica por aí. Aquilo que nunca foi dito, nunca foi explanado, para essas gerações presentes até os dias de hoje, não tem conhecimento sobre essa fundamentação passada agora por nós, para cada um de vós, para que vós saibam e consigam também ir ligar pontos de suma importância para que vós se tornem cada vez mais livres, libertos das programações mentais, de sistemas primitivos de dogmas e doutrinas, e também daquilo que são o utilizo de ferramentas chamadas por nós diabólicas, que são a culpa, o medo e a ganância. Independente da experiência que cada um possa ter tido em vidas passadas, ou está tendo nessa encarnação, fica-se sempre mencionado as questões de que paira sobre a mente de cada pessoa em cima da Terra, se existem as vidas anteriores, o que eu teria sido? Teria sido eu um homem, uma mulher, uma criança? O que teria sido eu? Um avô, uma avó, um tio, uma tia? Um mago, uma feiticeira? Um genocida? Um assassino? Um ladrão? O quê? Por quê? Tudo isso para tentar responder o presente, o aqui e agora, o porquê boa parte das pessoas em cima da Terra estão vivendo, ou melhor dizendo, sobrevivendo, passando por uma experiência altamente limitante, sofrida e repleta de altos sacrifícios, sendo que boa parte da humanidade, podemos afirmar, não por teorias, mas sim por fatos que presenciamos, nós, os guardiões da lei maior e da justiça divina, que estamos mais próximos da humanidade encarnada e desencarnada. Então afirmamos isso, que paira então essas questões
esses achismos, essas opiniões, essas teorias que vêm de todas as partes. Para dizer que vocês estão sofrendo porque isso foi algo kármico, mesmo que já tenhamos falado basicamente a respeito disso, que não existe débitos passados, existe hábitos, existem registros nos corpos mais sutis após essa questão do desencarne. Por exemplo, o corpo mental, que compõe um dos 7 corpos, que é o corpo físico, mais 6 corpos mais sutis, que permanece então sobre as questões das trevas da ignorância. Então, quando alguém desencarna e vai para umbrais, purgatórios, infernos, submundos, é respectivamente uma autocondenação, uma condenação vinda da própria consciência de quem acabou de desencarnar, por entrar em contato com aquilo que muitas das vezes duvidou, ignorou, tirou sarro. Então, quando se depara com essa dura realidade, mesmo que essa realidade seja ilusória, porque não condiz com a verdade, lembre-se, quando dizemos sempre a verdade, é a mesma verdade da qual foi proferida por Jesus. Conheças a verdade e ela vos libertará. Muito bem. Mas e o que tem a ver o passado, o presente e o futuro? Acontece que muitas pessoas, muitos seres encarnados, quando desencarnam, dependendo dos abusos de poder, de manipulações, de intrigas, de fofocas, de mentiras, abusos realmente além daquilo que a boa parte da humanidade, boa parte das massas tenha sequer consciência. Torturas, violências, que vão acabar por afetar não só uma pessoa ou uma família, mas sim a centenas, às vezes milhares ou milhões de pessoas. O que acontece? Quando, então, principalmente tendo presente a condição que a humanidade está se direcionando para o final do grande ciclo, que sempre evidenciamos que para cristãos se trata do Apocalipse, para ordens iniciáticas, para as questões de nova era, de ocultismo, de esoterismo, enfim, se trata-se de uma transição planetária, de uma passagem de um grande ciclo que é inevitável. Muito bem. E o que tem o passado, o presente e o futuro? Esse condicionamento do ser humano sobre os aspectos temporais, de cronologia ou de tempo linear, sobre as questões daquilo que foi o passado, o que vós viveram quando eram crianças ou em vidas passadas, aquilo que vós estão vivendo agora, que será os frutos que vós irão então colher num futuro próximo. Tudo está relacionado a esse hábito, a essa condição, essa programação mental de pensar que essas coisas, passado, presente e futuro, estão separadas. Mas a verdade reza que isso tudo, assim como tudo na criação, não tem nada desligado, não existe nada separado, tudo se complementa, tudo está conectado, tudo e todos. É importante essa fala, essa parte dessa fala, para que vós passe também a não cair em questões, muitas das vezes ainda incentivadas de programações mentais ou verdadeiras lavagens cerebrais promovidas por dogmas e doutrinas ou por certos conceitos sociais, políticos ou então aquilo que seja, porque cada ser humano que
possa ou venha a estar me ouvindo está com um ou mais dilemas na vida. Para não dizer a palavra problemas, né? Porque a realidade é que os problemas não existem, existem oportunidades. Mas muito bem, vamos retornar à questão do passado, presente e futuro e à questão do desencarne. Existem muitas pessoas, não são poucas, que quando desencarnam e vão para determinadas partes no astral, partes essa principalmente ligado a essa autocondenação consciencial, porque não existe um Deus que te condena, não existe um mestre ascenso, uma entidade, um anjo, um arcanjo, um querubim, qualquer força espiritual que seja, que estará ali para te dizer, olha, vós é culpado, vós vai para a direita, vós é inocente, vós vá para a esquerda. Não vai existir isso. E isso faz parte de uma ilusão, faz parte de um teatro, que já falamos até sobre essa questão, o teatro da roda de Sansara, que para aqueles um pouco mais aprofundados dentro das questões de espiritualidade, de ocultismo, esoterismo, estamos falando sobre as questões do véu de Maia, do véu de Mara, do véu de Ísis. Então não se trata de uma mentira, mas sim de uma ilusão. E muitas das vezes, devido a essa alta condenação promovida por todos aqueles que desencarnam, que morrem, dependendo de quanto ele avançou o sinal, de quanto então essa pessoa encarnada, ele ultrapassou os limites consideráveis daquilo que seja invadir o espaço do outro, de poder trazer todos os tipos de desequilíbrios. Então muitas pessoas, por exemplo, pessoas que são profundamente agressivas, que agridem os outros fisicamente, é aquele que é o valente, é aquele que diz, olha, eu mato, basta olhar para mim, eu derrubo. Existem aqueles que usam paus, facas, armas de fogo, mas também existem aqueles que são os considerados mais covardes, que utilizam de estratégias como magia negra para poder então fazer sofrer quem eles acham que devam sofrer, ou pagar consequências, passar por consequências que essas pessoas julgam ser poderosos o suficiente para poder se colocar na condição de juiz, promotor e executor do seu semelhante. E não pense que isso acontece pouco, isso acontece muito. E muitos dessas pessoas, quando desencarnam, o reencarnar deles será no passado. Pessoas que usam desse primitivismo em meio a uma humanidade que ela clama por paz, clama por harmonia, clama por cura, por condições melhores de vida, por dignidade. Então, esses seres humanos atrasados no caminho, com a condição de expansão consciencial muito restrita, muito limitada, ainda muito fechada, vai, muitas das vezes, reencarnar naquilo que vós, estando encarnados vivos hoje, tem como passado. Vou dar um exemplo, que alguém possa reencarnar na Idade Média, que alguém possa reencarnar no primeiro século, após a passagem de Cristo. Certo? Então temos essa condição que sim acontece, mas isso é em virtude da própria manifestação consciencial e experiencial de cada um dos seres humanos.
Temos as condições que sabemos, as condições ilusórias, o teatro da roda de Sansara, que existe sim seres como Yahvé, como seus Elohims, como os potestades, que quando falamos potestades, estamos nos referindo aos arcontes, assim como também as forças ocultas, um pouco menos, diga-se de passagem, que promovem verdadeiros cenários, essa é a palavra, verdadeiros cenários, que quando alguém desencarna, então ele se vê em um cenário, em um outro palco, onde ele está rodeado de figuras, de simbolismos, de energias, que ele possa identificar como um paraíso ou como um inferno, para poder então, através da impulsividade das condições do corpo emocional, fazer com que essas pessoas amplifiquem as suas próprias culpas, aumente a sua condenação consciencial. Eles por si não podem e não têm poder para fazer diretamente isso. Só existe poder desses seres e de outros, obviamente, que não estou aqui a fazer uma relação de todos os seres, mas existirá um momento que iremos falar quais os outros seres que estão atuando em cima dessa terra, nessa sala de aula. Pois muito bem. Então, quando cada um aceita aquilo que está vendo, aquilo que estará fascinado, ou aquilo que estará temoroso, tomado por terror ou por temor, influenciará diretamente a esse tipo de experiência. Não só das pessoas poderem ir para situações como vales umbralinos, prisões umbralinas, abismos umbralinos, enfim, tem uma série de níveis dentro dos planos astrais inferiores, que não estamos falando de esferas inferiores, que é uma coisa completamente diversa daquilo que estamos falando aqui. Então, as condições da pessoa poder... mas como é que isso é possível? É possível porque o passado, o presente e o futuro, ela só existe como concepção de unidade de medida para poder pontuar experiências, acontecimentos ou planificações promovida pela mente humana encarnada para dar resposta, sentido ou certos supostos fundamentos no decorrer da sua própria experiência, da sua própria vida, trabalho, família. Tá? Muito bem. Então temos essa situação, que existem muitas pessoas que quando desencarnam, acabam reencarnando, não anos após o seu desencarne, que seria num futuro. Como já demos alguns exemplos, que para uma maior parte, não todos, mas por uma percentagem bastante relevante, cerca de 90%, então é uma quantidade bastante significativa, que quando se a pessoa viveu 30 anos encarnados aqui na Terra, então demoraria cerca de aproximadamente os mesmos 30 anos para que ele voltasse a reencarnar. Claro, isso tem se acelerado devido a estarmos nos direcionando para o final de um grande ciclo. Tá? Onde a face da Terra então se tornará outra. Ir para o quinto dia da criação. A passagem do quarto para o quinto dia da criação. Muito bem. Então existem pessoas que vão fazer esse tipo de experiência para que então, sobre condições mentais, porque tudo aquilo que vais ver, tudo aquilo que vais estar experienciando, nada mais é do que energia densa ou condensada, até mesmo esse corpo físico, essa roupagem, essa fisicalidade que cada um de vós está habitando dentro. Porque vós não são o corpo, vós estão no corpo. Vós não são da Terra, vós estão na Terra. Então parem com essa bobagem de seres extraterrestres, porque vós está falando sobre vós mesmo.
Não existe nenhum ser humano presente que já esteve aqui, está ou estará, que é dessa terra. Assim como a fauna e a flora, ela é dessa experiência aqui. Agora, o ser humano não, ele simplesmente está aqui de passagem, como em uma estação de trem. Todos vós vieram de fora. Uns vieram de Alpha Centauri, outras vieram do cinturão de Órion. Enfim, existem ali outros orbes ou outras salas de aula onde vós se encontravam antes de vir para cá. Não se iludam, não se deixem iludir que vós irão sair daqui, vós vão para as Pleiades, que vós vão acessar o grande Sol central, porque isso é uma falta de fundamentação, isso é uma confusão, isso é o beirar de um caos de informações misturadas, feito uma farofa dentro de uma mesma vasilha. Existe o grande Sol central? Existe, em termos cósmicos, existe. Tá? Que são ambientes preparados, construídos, ambientalizados para a experiência humana, sobre aspectos diferentes daquilo que se diz respeito ao plano da criação como um todo. Então existem seres humanos que eles vão passar, devido à sua vibração primitiva, ele pode ir parar lá, no tempo dos confrontos medievais, aonde imperava a lei da espada, da violência, da guerra, da batalha, da disputa, corpo a corpo, homem a homem. A lei do mais forte. Por quê? Isso é kármico? Não, não é kármico. Isso é vibratório. Isso é eletromagnetismo. Porque tudo isso, o seu passado, o seu presente e até mesmo aquilo que seja o seu futuro, tudo está acontecendo somente no aqui e agora. Por isso vocês sempre ouviram que a única coisa que importa, mesmo vindo da boca de sábios, de diversas vertentes que vós possam pesquisar ou se certificar, diz sempre da mesma maneira: tudo aquilo que existe é o aqui e agora. Porque o passado está presente aqui agora. E o futuro também está presente aqui agora. Dentro da mente de cada um de vós. Então, como estamos falando de consciência, a consciência ela pode se locomover no espaço-tempo, ou mesmo fora do alcance daquilo que seja o conceito científico espaço-tempo, através do reino subatômico, que é o que está ligado à alma, ao espírito, à divina essência de cada um de vós, que é aquilo que vós representa. Então, a pessoa vai experienciar esse teatro, esse palco da vida. Já que aqui, em meio a pessoas mais pacíficas, mais tolerantes, mais civilizadas, essa pessoa, então, ela teima em poder utilizar da força, da lei da espada, da violência, da ameaça. Muitas das vezes essa pessoa, então, ele estará alinhado mentalmente, através do seu corpo mental, a um desses passados. Existem várias situações em que existem seres humanos que desencarnaram no aqui e agora, nesse momento da humanidade, e voltaram próximos ao cru primitivismo mesmo. Quando eu me refiro a esses tempos, eu estou falando quando então o ser humano, assim como ele ele caminhava em meio a neandertais, tá? Os chamados por vós em cima da terra dos homens das cavernas.
Entenda, nenhum de vós é descendência de primatas, como macacos, e muito menos descendem lá de neandertais, Homo erectus ou alguma coisa parecida. Esses seres, como os neandertais, os homens das cavernas, nas suas ali várias denominações, né, de estrutura e tudo mais, isso nada mais é do que podemos colocar dentro do contexto de quimeras. Então são experimentos feitos pelas forças ocultas, juntamente com também experimentos feitos pelos potestades, pelos arcontes, de criar geneticamente algo que fosse igual ou semelhante a essa fisicalidade, a essa condição dessa roupagem que abriga o seu divino espírito, o divino espírito que advém da divina consciência, que é o que é a parte maior de cada um de vós. Então, através de experimentos genéticos, científicos, biológicos, então foram criados esses seres para eles serem, então, a primeira tentativa era para poder reproduzir então esse ser com essa inteligência. Mas com o passar do tempo utilizaram então esses seres para poder escravizá-los e fazer com que eles utilizassem força física para poder promover extrações de determinados minerais encontrados aqui na Terra, como o ouro, por exemplo, ou os cristais puríssimos de quartzo, das mais diversas qualidades químicas, que podemos dizer que vão denominar cores diferentes, como a ametista, com a sua tonalidade muitas das vezes violeta, com o cristal translúcido, né, como o citrino e tantos outros mais. Fora aquilo que também podemos falar dos elementos cristalinos altamente puros, como diamantes, esmeraldas, rubis, safiras, ou pedras, minerais como a lapis lazuli, por exemplo, a obsidiana. Então existe ali uma série desses elementos presentes nessas experiências. Tudo para poder, então, entrar em uma certa conformidade. Então, saiba, vós não descendem de primatas. Essa teoria, repito, mais uma vez, essa teoria de Darwin sobre a evolução humana não convém. Tanto não convém que não demorará muito tempo, ela será obsoleta. Não existe fundamentos. Porque se existisse fundamentos, já teria abandonado a condição de teoria para se tornar uma certificação, segundo os moldes das comunidades científicas, certo? Então, por que estou passando isso para vós? Primeiro, para que vós tome consciência sobre algumas informações que vós não vai encontrar em livro nenhum. Vós não vai encontrar em palestras por aí, ou por supostas canalizações. Muitos que nos ouvem, então, estão querendo, ou pretendem, ou esperam simplesmente ver Exu Marabô, entidade de espiritualidade que está habitando ou transitando, atendendo pessoas dentro de religiões espiritualistas, tais como a Umbanda, como a Quimbanda ou até mesmo o Candomblé. Não, nós estamos aqui com essa roupagem como maioral, ou muitas das vezes presente o guardião Marabô, ou o guardião Tranca-Ruas, ou que seja guardiã Padilha, ou qualquer um outro guardião. Estamos como guardiões da lei maior e da justiça divina. Certo? Então estamos aqui para
não só manter a chama da verdade acesa, a verdade perene, mas sim para chegar o momento, como em todas as civilizações anteriormente presentes aqui nessa sala de aula, de que chega o momento em que essa chama da verdade ela brilhará mais do que o sol, onde não existirá nada oculto que não venha a ser revelado, onde não existirá máscaras que não cairão por terra, onde não existirão paradigmas que serão dizimados. Muitas pessoas, por ignorância, devemos conver, que ao nos ouvir falar, muitos às vezes até ofendem o médium que nos dá a oportunidade de estar aqui, em dizer que ele não está incorporado, que não existe entidade. Mas já sabemos e já alertamos também a cada um de vós, tanto àqueles que já acompanham esse trabalho desde o início, mas também para aqueles que chegaram à metade do caminho e aqueles que estão chegando novos agora, que toda a orientação passada em aberto para a humanidade, através dessa oportunidade, é para fazer com que vós, cada um de vós, se torne livres, saiam da condição de escravos. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas fanáticos, religiosos, ou simplesmente críticos que querem ser donos da verdade, ou simplesmente profundos conhecedores do espiritual, que basta ouvi-los falar ou fazer determinadas menções que já expressa em si aquilo que é o nível consciencial que a pessoa se encontra. Não estamos aqui para simplesmente fazer com que cada um de vós aprenda a acender simplesmente velas, ou fique indo em encruzilhadas. Não, estamos aqui para algo muito maior. A humanidade não tem tanto tempo assim para poder ter um prumo, ter uma direção, sair da balia do vento ou do chacoalhar das ondas. Porque boa parte da humanidade está vivendo assim. Então eu pergunto a vós que está me ouvindo, vós que diz que não existe aqui entidade, que não existe aqui um guia espiritual. Qual é a sua verdade? Qual é a sua realidade? Vós vive confortavelmente? Vós é saudável? Se vós tem família, como é a sua família? Como vós trata a sua companheira, o seu companheiro? Como vós trata os seus filhos, seus parentes? Como vós trata um desconhecido na rua, que lhe pede uma moeda? Vós está vivendo ou vós também está sobrevivendo? E devido ao amargor das frustrações da vida, então vós procura alguém ou algum lugar para descarregar as suas frustrações. Muitas das vezes, vós esquecem que nós estamos aqui para falar o que vós precisam ouvir, não o que vós quer ouvir. E o que estamos passando aqui não é opinião nossa, mas sim desígnios da lei maior e da justiça divina, que oportuniza a humanidade a se tornar livre, sair da escravidão, sair da ilusão. Ou não é um fato que boa parte da humanidade, na condição de sobrevivência, quer escapar, quer ir a uma condição onde possa respirar melhor, aonde possa ter uma vida, uma experiência encarnada, pelo menos digna, sem miserabilidade, sem grandes limitações ou, principalmente, sem autossacrifícios, estar se sacrificando por muitas das vezes condições como certos grupos
ideológicos, por exemplo, que fazem toda um viés até bonito, mas pode-se observar que os fundadores desses grupos não vivem segundo aquilo que eles pregam, segundo aquilo que eles rezam. Já dissemos muitas das vezes em aberto: observem os lugares aonde vós estão entregando de bandeja as suas vidas. Porque junto com as suas vidas, isso trará também consequências para os seus, para as pessoas que te estão em torno. Questione, pergunte o porquê, isso está no direito de cada um de vós. Questionar. Para obter as respostas, porque se alguém diz algo para vós, ele tem que ter condições de poder te explicar o que ele quer dizer. A questão, então, como vós está vivendo? Quais são suas prioridades? Quais são suas prerrogativas? Quais são suas intenções? Será que verdadeiramente, como vós está vivendo internamente, será que as sombras que habitam dentro de cada um de vós, que estamos falando das sombras do inconsciente, não estamos falando de possessão demoníaca e nada do gênero. Tá? Porque entenda, possessão demoníaca, as outras questões como obsessão, ataques obsessores, ataques trevosos, ataques magísticos, ataques de inveja, ataques de maldição, nada disso pode alcançar vós se vós está em uma boa vibração, se vós está bem dentro de vós mesmo. Tudo pode chegar até vós, mas não mais te põe prostrado, sofrendo, humilhado, tendo que abaixar a cabeça e ainda, além de levar pauladas da vida, ainda ter que agradecer. Pedimos novamente para vós, façam um exame de consciência, não para que vós se culpe. Não é esse o fundamento. O fundamento é ter uma tomada de consciência daquilo que deve permanecer dentro de vós e aquilo que deve ser extraído de dentro de vós, que são esses venenos, que é o que faz com que boa parte de vós estejam com os caminhos fechados, passando todos os tipos de tribulações. Vamos utilizar esse termo porque é o mais adequado. Tribulações, verdadeiras tribulações. Tempestade sem fim na vida de cada um. E isso, acreditem, pode se tornar ainda muito mais empenhativo, para não utilizar a palavra pior. Porque vós podem, ao desencarnar, vós ir, por exemplo, reencarnar em situações antigas, das quais os sofrimentos de hoje não chegam aos pés das condições sofridas há séculos ou há milênios atrás. Não é para que vós tenham medo, é para que vós tenham consciência das suas escolhas, das suas atitudes, daquilo que vós está colocando os pés, da onde vós está frequentando, daquilo que vós está colocando em ato, não só de pensamentos, de intenções, através das suas reações, mas também através de ritualísticas, através de frequentar certos ambientes, que vós consegue perceber que as pessoas ali estão pedindo 6 para enterrar meia dúzia.
ambientes onde há demandas entre pessoas que frequentam as mesmas casas, disputas, o querer manifestar a capacidade ou então a postura de como ser um ser humano mais poderoso do que o outro, sendo que isso não é verdade, não existe ninguém melhor do que ninguém. Por que trouxemos essa orientação a respeito do passado, presente e futuro? Porque boa parte de vós estão procurando e ansiosos, colocando os pés em cima de nuvens que chamamos do futuro. Por que nuvens? Porque vós anseiam, planejam, projetam, querem, pretendem um futuro melhor. Mas as suas atitudes para consigo mesmo, para com aquilo que está em maior volume dentro de cada um de vós, em termos vibratórios e energéticos, que passam a ter nomes como raiva, vingança, egoísmo, prepotência, soberba, orgulho, vaidade. Tudo isso são só nomes dados a frequências vibratórias que manifestam na condição humana experienciando em resultados não muito agradáveis, principalmente na sua própria realidade, em meio à realidade do mundo. Quanto vós tem julgado? Quanto vós tem apontado o dedo para o semelhante? E quantas vezes vós já se olhou no espelho? Mas verdadeiramente, não digo para passar batom em lábios ou simplesmente para pentear cabelos ou escovar os dentes. Não, estou falando olhar para dentro de si. Vós é verdadeiramente melhor do que o seu vizinho, do que o seu parente, do que o seu amigo? Vós é verdadeiramente melhor do que um governante que vós critica? Ah, eu sou sim, porque eu não roubo. Será que se vós tivesse a oportunidade de ter à sua disposição grandes valores, coisas que boa parte de vós não tiveram ainda a oportunidade de ter em mãos, será que vós realmente ostentaria isso que sai pelas vossas bocas? Porque mesmo, veja, que mesmo em cima da terra, não vamos falar sobre coisas espirituais, vamos falar de alguma coisa em cima da terra, que aqui se sabe, quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ele, dê dinheiro, muito dinheiro a ele, dê muita autoridade a ele, que daí vai saber, vai vir à tona como aquela pessoa verdadeiramente se encontra. Não como ela é, porque todos são representação de uma unicidade, de uma onipotência, de uma onisciência e unipresença, como consciência divina. Mas condição que se encontra, repleto de penumbras, de obscuridades, de falta de respostas, falta de fundamentos. Boa parte da vida das pessoas em cima da Terra está alicerçado em achismos, opiniões e teorias, e pouco sobre a verdade, que é o caminhar sobre a rocha. Não se está aqui para criticar religiões ou regimes políticos ou científicos. Não. Porque até mesmo porque, segundo a verdade, não existe guerras, não existe batalhas. Isso só está acontecendo na mente do ser humano encarnado dentro dessa sala de aula. Porque as questões de passado, presente e futuro, fora a quarta dimensão, não existem. Essa noção de tempo que vós tem aqui em cima da Terra. Então, nesse palco da vida, vós pode sair com o seu personagem de uma situação lamentável,
de uma situação desesperadora, como podemos observar muito em cima da Terra, para uma condição pelo menos digna. Ainda há tempo disso. Tudo pode ser modificado com expansão de consciência. Enquanto dogmas e doutrinas e certos conceitos sociais que têm como base dogmas e doutrinas, é simples, basta vós então pesquisarem. As leis da sua nação, do seu país, não foram fundamentadas em cima de leis tidas como religiosas. Na América do Norte, como foi estipulado a Constituição e as leis que regem essa Constituição? Por quem elas foram elaboradas? Boa parte por pessoas ligadas a religiões, a conceitos religiosos. Então, temos como base de conceitos sociais, mesmo sendo eles hipócritas, porque boa parte das pessoas estão aparentemente convictas ou demonstrando convicção perante os demais semelhantes, uma coisa, mas por trás todo mundo está fazendo outra. Quando você vai tomando essa consciência e vai deixando de poder delegar ou de jogar nos ombros alheios, ou muitas das vezes nos ombros de Deus, de entidades, de religiões, alguma coisa, aquilo que é responsabilidade própria tua, as coisas começam a mudar para vós. Mas boa parte não quer, mesmo que muitos tenham tentado. Por isso muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque quando a pessoa se depara com a sua própria sujeira, ninguém quer parecer errado, ninguém quer assumir erros, ninguém quer assumir que é corrupto, ninguém quer assumir que é vingativo, ninguém quer assumir que é viciado, ninguém quer assumir que é vaidoso. A coisa mais difícil para o ser humano encarnado é assumir para si próprio os seus próprios desequilíbrios. Ah, não, mas isso é culpa do diabo, isso é culpa das forças ocultas. Podemos dizer que para quem alimenta esse arquétipo ou essa forma de pensamento intitulada diabo ou diabolos, então por ele é atacado segundo as brechas que vós proporciona através da sua própria condição consciencial. Por isso eles aproveitam-se da humanidade. Utilizam pessoas nas trevas da ignorância para poder atacar grandes trabalhos espirituais. Isso se vê em cima da Terra. Veja, Chico Xavier, um grande médium, uma grande ponte entre espiritualidade e o plano de encarnação, o plano terreno. Quantas armadilhas foram montadas para ele? Através de pessoas tidas como cultas, formadas, laureadas, doutoradas. Mas também essas pessoas altamente manipuladas devido à sua ignorância por seres obscuros, por forças obscuras, como magos negros ou até mesmo as forças ocultas, os inomináveis. Então, óbvio que Jesus, no seu apostolado, vamos usar dessa forma, que é o período em que ele, então, promove e põe em ato a sua experienciação melhor, maior, com seus prodígios, ele justamente é perseguido. Ele é criticado, por quê? Porque ele começa a abrir os olhos da comunidade, da humanidade, das outras pessoas, sobre o quanto eles estão sendo enganados, o quanto eles estão sendo inudibriados por verdadeiros charlatões, ou charlatãos, para quem prefira dessa forma. Que tem sociedade, estão
acomunados com forças obscuras, com entidades trevosas, em troca de ter, muitas das vezes, dinheiro ou influência em cima da terra. Claro que eles fazem esse tipo de pactuação, mas eles fazem essa pactuação, só que eles não vão ter a vida que eles pensam. Eles poderão ter acesso ao dinheiro, eles poderão ter acesso à influência, a ter mulheres, homens, enfim. Mas eles não deitam em paz. Eles jamais terão paz, jamais terão tranquilidade, jamais terão verdadeiramente sucesso. Porque o sucesso não é simplesmente aquilo que vós tem, mas sim aquilo que vós é. Aquilo que vós verdadeiramente pode manifestar. Não o que os outros estão te manipulando. Né? Porque tem um grande número de pessoas que se julgam poderosos, mas estão sendo marionetes nas mãos ou nos dedos de forças ocultas, através de ataques psíquicos, né? De suprimir aquilo que é a condição consciencial do ser humano encarnado e passar então a haver a possessão daquele corpo físico naquela experiência. Tem muitas as coisas que devem e serão compassadamente reveladas. Não estamos aqui para pedir opinião, se vós acredita ou se vós deixa de acreditar, se vós está rindo ou esteja chorando. Não, estamos aqui para cumprir simplesmente os desígnios da lei da justiça divina. Se tem aqueles que nos ofendem, ou possam ofender o meu médio, não estamos preocupados com isso. E muito menos iremos promover demandas ou ataques espirituais contra essas pessoas. Senão, qual entidades espirituais de lei seríamos nós? Qual entidade espiritual de lei e de justiça divina, seja qual vertente ela possa se apresentar, ela pode ser como um ser humano encarnado nas trevas da ignorância, que se vais pisar no calo dele, ele vem e te destrói, ele te surra, ele te humilha. Não estamos aqui para fazer isso. Estamos aqui para fazer com que vós tenha a oportunidade de se libertar enquanto há tempo. Repito, para se libertarem enquanto há tempo, porque daqui a pouco o tempo não será mais algo favorável a vós. Ah, mas isso é um absurdo. O Exu, ele deve falar rugindo, rosnando, falar tudo errado. Quem é que disse isso? Quantos de vós já puderam ter a oportunidade de encontrar dentro de questões religiosas, espiritualistas, ou seja, dentro de terreiros, quantos de vós já verdadeiramente tiveram à sua frente uma entidade ou um guia espiritual? De lei. Não estou falando de entidade espiritual trevosa, que são exímios imitadores de gestos, palavras, que estão ali com a finalidade de fazer a coisa ficar bonita, mas no final isso te conduz ao abatedouro ou aos abismos da vingança, do olho por olho, dente por dente, da lei da espada, da demanda, da ofensa, da intolerância, do preconceito, da vaidade, do orgulho. Façam atenção, ainda há tempo para que vós tome essa atitude para consigo mesmo. Porque vós passarão a ser exemplos para os seus e para muitos outros. Não cabe a nenhum ser humano tentar convencer outro daquilo que porventura possa ser entendido como certo ou errado. Não, aquilo que verdadeiramente ensina é o exemplo. Nada ensina mais do que o exemplo. Vós pode dizer 1000 palavras, mas
Estou falando de seres como vós que estão encarnados. O seu exemplo fala e vale mais do que 1000 palavras. Porque palavras são só palavras. Agora, através da verdade, vós poderá a ter a possibilidade de retornar a ter não palavras, força nas palavras, mas sim a retornar a manifestar o poder do verbo, que é algo completamente distante daquilo que é simplesmente jogar palavras ao vento. Através desse exame de consciência, que tanto falamos para cada um de vós, vós poderão se libertar de situações, porque nem todas as pessoas estarão encarnadas quando então o final do grande ciclo acontecer. Tem pessoas, como eu disse, o tempo é limitado para se ter o rumo, para se tomar o rumo da verdade, que é aquilo que te colocará no tão falado grupo dos escolhidos, ou auto-escolhidos, que é os que herdarão a nova terra. O restante será varrido da face da terra, como o joio que é arrancado. E daí, muitas das vezes, vão parar em experiências passadas, como eu dei o exemplo. Ou em outros orbes, onde a condição ainda possa ser ainda mais empenhativa. Porque tem, como Capela, que muitos desconhecem por completo o que é Capela. Capela não existe há 50 anos, há 100 anos. Capela existe há milhões de anos. Capela é... Vou utilizar o termo para que fique claro, para que vocês não tenham dúvidas e não divaguem em teorias insanas. Capela seria como aqui na Terra, seria como a representação de um reformatório. Ah, mas então seria como o purgatório, o inferno? Não. Capela é um orbe, certo? Aonde se encontram seres ali que são direcionados para essa esfera, porque eles conviveram em meio dos outros semelhantes, mas eles ultrapassaram todos os limites. Mais de uma vez, de formas repetidas, mesmo com o passar de alguns séculos ou milênios. Mas falar sobre Capela fica para uma próxima orientação, porque tem muito a se falar de Capela. Aquilo que boa parte das pessoas sabem sobre Capela corresponderia nem mesmo a 1/3 daquilo que realmente é e exista. Mas muito bem, então sobre essas questões do passado, presente e futuro, façam atenção. Vós está vivendo muito no passado também? Como vós pretende que o seu futuro seja diferente? Se vós está vivendo e repetindo experiências que trouxeram vós em uma condição difícil da qual vós se encontram. Vivam o aqui e agora. Vivam, experienciem cada experiência de forma consciente, racional, e após o racional, então, liberar-se as emoções, porque também elas são importantes, senão não existiria, para que isso coloque em movimento aquilo que vós pretendam ou tenham como projeto. Vós têm essa oportunidade de poder verdadeiramente saber prever o seu futuro, olhando para o seu aqui e agora. O que vós fez hoje para fazer o seu amanhã ser diferente daquilo que vós não gostou, daquilo que te humilhou, daquilo que te julgou, daquilo que te escravizou, daquilo que te fez estar frustrado, sofrido, limitado?
Porque se vais continuar executando as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos? Não, serão cada vez piores e mais alarmantes. Não se preocupem, não abram vazão para preocupações. Sejam soluções para a sua própria vida. Isso não vai acontecer como um milagre na vida de ninguém, porque o milagre é cada um de vós. Cada um de vós é um próprio e verdadeiro milagre. Só que está condicionado mentalmente, no seu mental considerado como lúcido, que é esse que vós estão me ouvindo, e principalmente no inconsciente, que é o que dita as regras da sua experiência. Então, trabalhar com hábitos, com programações, requer um pouco de tempo, um pouco de comprometimento, disciplina, para aonde quer se então passar a viver e a chegar, ou simplesmente manifestar. Ah, mas eu tento e não consigo. É porque vós está gerando expectativas e criando ansiedades, porque vós quer isso amanhã, vós quer isso na semana que vem. Esqueça o tempo, simplesmente execute aquilo que deve ser executado. Olhar para dentro de si, tirar debaixo do tapete as sujeiras, limpar e organizar essa sua casa interna, esse seu templo interno. Vós fazendo isso, a sua realidade, em meio à realidade do mundo, será completamente outra. Mas é um passo de cada vez. Não tem saltos, não tem atalhos. Não caiam nessa conversa. Vem aqui porque eu vou libertar sua vida em um trabalho que eu vou fazer. Não caiam mais nesse tipo de charlatanismo, porque isso não vai acontecer. Em cima dessa terra, enquanto vós estiver encarnado, tudo precisa de um tempo, como Salomão dos livros de sabedoria diz. Há um tempo para tudo, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. Caminhar, vós estarão caminhando de qualquer forma, então o preço a pagar é o mesmo, mas segundo novas atitudes de libertação, a sua recompensa será outra. Os frutos colhidos não serão mais somente amargos e azedos, mas serão doces e saborosos. Saravá a todos.